Isaías. Ishaial. Capítulo 27. Naquele dia, Ial, com a sua espada implacável, grande e forte, voltará a atenção para o Leviatã, a serpente sinuosa que desliza, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia cantem para ela. Uma plantação de uvas que produz vinho. Eu, Ial, cuido dela. Eu a rego a todo instante. Cuido dela dia e noite, para que ninguém lhe faça dano. Não estou mais irado. Quem me enfrentará com espinheiros e ervas daninhas na batalha? Pisarei neles e os queimarei juntos. Em vez disso, que ele recorra à minha fortaleza. Que faça harmonia comigo. Nos dias que virão, Iacove lançará raízes, Israel brotará e florescerá, e eles encherão a terra de frutos. Será que ele tem de ser golpeado com o golpe de quem o golpeia? Ou será que ele tem de ser morto com a matança dos seus mortos? Tu entrarás em juízo contra esta nação e a mandarás embora com um grito assustador. Ele a expulsará com o seu sopro violento no dia do vento leste. Portanto, assim se espiará o erro de Iacove, e este será o resultado quando o pecado dele for removido. Ele fará com que todas as pedras do altar fiquem como pedras de cal que foram pulverizadas, e não restará nenhum poste sagrado nem altar de incenso. Porque a cidade fortificada ficará vazia, a pastagem ficará esquecida e abandonada como um deserto. Ali o bezerro pastará e se deitará, e comerá os ramos dela. Quando os raminhos dela tiverem secado, virão mulheres e os quebrarão, e farão fogo com eles. Pois este povo não tem entendimento. É por isso que aquele que os fez não terá compaixão deles, e aquele que os formou não lhes mostrará favor. Naquele dia Ial baterá para derrubar os frutos, desde as correntes do rio Eufrates até a torrente do Egito, e vocês serão ajuntados um após outro, ó povo de Israel. Naquele dia se tocará um grande chofar, e os que estiverem definhando na terra da Síria e os que estiverem espalhados na terra do Egito virão e se curvarão diante de Ial no monte sagrado em Ial-Shalaim. Isaías. Ishaial. Capítulo 28. Ai da coroa ostentosa dos bêbados de Efraim, e da sua honrosa beleza, que não passa de uma flor que murcha, na cabeça do vale fértil dos que foram vencidos pelo vinho. Vejam! Ial envia alguém forte e poderoso. Como um temporal com trovões e granizo, um vendaval destrutivo, como uma tempestade que causa fortes inundações, ele a lançará com força ao chão. A coroa ostentosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. E a sua honrosa beleza, que não passa de uma flor que murcha, na cabeça do vale fértil, se tornará como o figo temporão antes do verão. Quando alguém o vê, o devora assim que o apanha. Naquele dia, Ial dos exércitos se tornará uma honrosa coroa e uma bela grinalda para os que restarem do seu povo. Ele se tornará um espírito de justiça para aquele que se senta para julgar e uma fonte de força para os que repelem o ataque no portão. Até mesmo estes se perdem por causa do vinho, a bebida alcoólica os faz cambalear. Sacerdote e profeta se perdem por causa do álcool, o vinho os deixa confusos, e eles cambaleiam por causa da bebida alcoólica, perdem-se nas suas visões, e cometem erros no julgamento. Pois as mesas deles estão cheias de vômito repugnante, não há nenhum lugar limpo. A quem se ensinará, e a quem se explicará a mensagem? Aos que acabaram de ser desmamados, os que acabaram de ser tirados do peito. Pois são ordens e mais ordens, ordens e mais ordens, regras e mais regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por meio dos que falam gaguejando e por meio de uma língua estrangeira, ele falará a este povo. Ele lhes tinha dito: Este é o lugar de descanso. Deixem o cansado descansar, este é o lugar de repouso. Mas não quiseram escutar. Por isso, a palavra de Ial para ele será: ordens e mais ordens, ordens e mais ordens, regras e mais regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. De modo que, quando andarem, eles tropeçarão e cairão para trás, e serão quebrados, enlaçados e apanhados. Portanto, ouçam a palavra de Ial, homens arrogantes, governantes deste povo, que estão em Ial-Shalaim, pois vocês dizem: fizemos um pacto com a morte, e fizemos um acordo com a sepultura. Quando a forte inundação vier, ela não nos atingirá, pois fizemos da mentira o nosso refúgio e nos escondemos na falsidade.
Por isso, assim diz o soberano rei Ial. Vejam. Eu ponho como alicerce em Sião uma pedra provada, a preciosa pedra angular de um alicerce seguro. Ninguém que exercer fé ficará em pânico. Vou fazer da justiça a corda de medir. E da retidão um nível. O granizo arrasará o refúgio das mentiras, e as águas inundarão o esconderijo. Seu pacto com a morte será desfeito, e seu acordo com a sepultura não ficará de pé. Quando a forte inundação vier, vocês serão arrasados por ela. Toda vez que vier, ela os levará embora, pois virá manhã após manhã, durante o dia e durante a noite. Só o pavor fará com que entendam a mensagem. Pois a cama é curta demais para se deitar nela, e o lençol é muito estreito para se enrolar nele. Porque Ial se levantará como fez no monte Perazim, ficará agitado como no vale perto de Gibeão, para realizar o seu ato estranho, e para executar a sua obra incomum. Agora, não zombem, para que as suas correntes não sejam ainda mais apertadas, pois ouvi do soberano rei, Ial dos exércitos, que um extermínio foi decretado para toda esta terra. Deem ouvidos e escutem a minha voz. Prestem atenção e escutem o que eu digo. Será que o lavrador passa o tempo todo arando para semear? Será que ele afofa e aplana o solo sem parar? Depois que ele aplana a superfície, não espalha o cominho preto e semeia o cominho, e não planta o trigo, o painço e a cevada nos lugares certos, e a espelta nas beiradas? Pois ele lhe ensina do modo certo, seu Criador o instrui. Pois não é com o treno debulhador que se debulha o cominho preto, e não se passa roda de carroça sobre o cominho. Mas é com uma vara que se malha o cominho preto, e o cominho, com um bastão. Será que alguém tritura o cereal para fazer pão? Não, ninguém o debulha sem parar, e quando alguém passa sobre ele o cilindro da carroça com os seus cavalos, não o tritura. Isso também é da parte de Ial dos exércitos, seus conselhos são maravilhosos e suas realizações são grandiosas. Isaías. Ishaial. Capítulo 29. Calamidade para Ariel. Ariel, a cidade onde Davi acampou. Continue ano após ano, o ciclo de festividades, deixai que imolem sacrifícios. Mas eu causarei aflição a Ariel. E haverá luto e lamentação. Ela se tornará para mim como o braseiro do meu altar. Acamparei ao seu redor, e a cercarei com estacas pontiagudas, e erguerei contra você obras de cerco. Você será rebaixada e falarás do chão. Suas palavras serão abafadas pelo pó. Sua voz virá do chão como a voz de alguém que invoca espíritos. E suas palavras serão sussurradas desde o pó. Os seus muitos inimigos se tornarão como a poeira fina, a multidão dos tiranos, igual à palha que é levada pelo vento. Isso acontecerá num instante, repentinamente. Ial dos exércitos virá em seu auxílio com trovões, terremotos e com um grande ruído, com vendaval, tempestade e com as chamas de um fogo consumidor. Então, a multidão de todas as nações que travam guerra contra Ariel, todos os que guerreiam contra ela, erguem torres de cerco contra ela e lhe causam aflição. Se tornarão como um sonho, uma visão da noite. Sim, será como quando alguém com fome sonha que está comendo, mas acorda com fome. E como quando alguém com sede sonha que está bebendo, mas acorda cansado e com sede. Assim acontecerá com a multidão de todas as nações que travam guerra contra o monte Sião. Tardai, e maravilhai-vos. Folgai, e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Pois Ial derramou sobre vocês um espírito de profundo sono. Ele fechou os seus olhos, dos profetas, e dos vossos principais videntes. Para vocês toda visão se torna igual às palavras de um livro selado, quando entregam a alguém que sabe ler e lhe pedem. Leia isto em voz alta, por favor. Ele responde: Não posso, pois está selado. E quando entregam o livro a alguém que não sabe ler e lhe pedem: Leia isto, por favor. Ele diz: Não sei ler. Ial diz: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim, e a adoração que me prestam se baseia em regras de homens, que lhes foram ensinadas. Por isso,
mais uma vez farei coisas espantosas com este povo, uma coisa espantosa após outra. A sabedoria dos seus sábios acabará, e o entendimento dos seus homens sensatos se esconderá. Ai dos que fazem de tudo para esconder seus planos de ir ao nosso Criador. Eles praticam seus atos num lugar escuro e dizem: Quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês distorcem as coisas, será que o oleiro deve ser considerado igual ao barro? Será que a coisa feita pode dizer sobre aquele que a fez? Ele não me fez. E será que o objeto que foi moldado diz sobre aquele que o moldou? Ele não entende nada. Muito em breve o Líbano será transformado em pomar, e o pomar será considerado uma floresta. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livre. E livres das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos verão. Os mansos terão grande alegria em Ial, e os pobres da terra exultarão no sagrado de Israel. Pois o tirano não existirá mais, o arrogante chegará ao seu fim, e todos os que se mantêm alertas para causar dano serão destruídos, os que usam palavras falsas para condenar outros, que tentam enlaçar aquele que defende outros no portão da cidade, e que, com argumentos vazios, negam justiça ao justo. Portanto, Ial, aquele que resgatou Abraão, diz o seguinte à casa de Jacove: Jacove não se envergonhará mais, e o seu rosto não mais ficará pálido. Pois ao ver em seu meio os seus filhos, o trabalho das minhas mãos, eles purificarão o meu nome. Sim. Purificarão o Eterno de Jacove, e reverenciarão o Criador de Israel. Os que são rebeldes no espírito vão adquirir entendimento. E os que se queixam aceitarão instrução. Isaías. Ishaial. Capítulo 30. Ai dos filhos obstinados, Diz o amado Ial, que executam planos que não procedem de mim, que fazem alianças, mas não com a orientação do meu espírito, e assim acumulam pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, para se abrigar sob a proteção de Faraó e se refugiar na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó se tornará para vocês motivo de vergonha. E o refúgio na sombra do Egito, causa de humilhação. Pois os seus príncipes estão em Zoan, e os seus enviados chegaram a Anis. Todos serão envergonhados por um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda e nenhum benefício. Só vergonha e desonra. proclamação contra os animais do sul. Atravessando a terra de aflição e de dificuldades, terra do leão que ruge, da víbora e da cobra venenosa e veloz. Eles carregam suas riquezas nos lombos de jumentos, e seus suprimentos nas corcovas de camelos. Mas essas coisas de nada adiantarão, pois a ajuda do Egito é completamente inútil. Por isso o chamei de Raabe, aquela que não faz nada. Agora vá, escreva isso numa tábua, diante deles, e registre-o num livro, a fim de que sirva para um dia futuro, como um testemunho permanente. Pois eles são um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei de Ial. Eles dizem aos que têm visões: não vejam. E aos videntes: não tenham visões que nos revelem a verdade. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda. Deixem de colocar o sagrado de Israel diante de nós. Portanto, assim diz o sagrado de Israel: visto que vocês rejeitam a minha palavra, confiam na fraude e na mentira, e se apoiam nisso, esse erro será para vocês como uma muralha rachada, como uma muralha alta com uma saliência, prestes a cair. Ela desabará de repente, num instante. Ela será quebrada como um grande jarro de oleiro, que fica tão esmigalhado que não sobra entre os seus pedaços nenhum caco para retirar brasas da lareira ou para tirar água de uma poça. Pois assim disse o soberano rei Ial, o sagrado de Israel: se voltarem a mim e ficarem tranquilos, vocês serão salvos. Sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Mas vocês não quiseram. Em vez disso, disseram: não, nós fugiremos a cavalo. Por isso é que vocês fugirão mesmo. E montaremos em cavalos velozes. Por isso, seus perseguidores também serão velozes. 1000 tremerão por causa da ameaça de um só, por causa da ameaça de 5. Vocês fugirão, até que os que restarem de vocês sejam como um mastro no cume de um monte,
como um sinal de aviso numa colina. Mas Yaó espera pacientemente para lhes mostrar favor, e se levantará para ter compaixão de vocês. Porque Yaó é um criador de justiça. Felizes todos os que ficam à sua espera. Quando o povo morar em Sião, em Yahushalaim, você de modo algum chorará. Quando você clamar por ajuda, ele com certeza lhe mostrará favor, ele lhe responderá assim que ouvir o seu clamor. Embora Yaó lhes dê o pão da aflição e a água da opressão, seu grandioso instrutor não se esconderá mais. Você verá seu grandioso instrutor com os seus próprios olhos. E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: Este é o caminho. Andem nele. E vocês tornarão impuras suas imagens esculpidas revestidas de prata e suas estátuas de metal cobertas de ouro. Você as jogará fora como um pano de menstruação e dirá: Fora daqui. E ele dará chuva para a semente que você semear na terra, e o pão que a terra produzir será abundante e nutritivo. Naquele dia, seus rebanhos pastarão em lugares espaçosos. E os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem misturada com azeda, separada da palha com a pá e com o forcado. E em todo o monte alto e em toda a colina elevada haverá riachos e cursos de água, no dia da grande matança, quando as torres caírem. E a luz da lua cheia se tornará como a luz do sol, e a luz do sol se tornará 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias, no dia em que Yaó enfaixar a ferida do seu povo e curar o grave ferimento causado pelo golpe dado por ele. Vejam! O nome de Yaó está vindo de longe, com sua ira ardente com pesadas nuvens. Seus lábios estão cheios de indignação, e sua língua é como um fogo consumidor. Seu espírito é como uma torrente que inunda e chega até o pescoço, para sacudir as nações numa peneira de destruição, e haverá um freio na boca dos povos, para desencaminhá-los. Mas vocês cantarão um cântico como o que se canta na noite em que se preparam para uma festividade, e seu coração se alegrará como quem anda com uma flauta em direção ao monte de Yaó, a rocha de Israel. Yaó fará sua majestosa voz ser ouvida e revelará seu braço, que descerá com ira ardente, com a chama de um fogo consumidor, com pancadas de chuva, com tempestade e com granizo. Por causa da voz de Yaó a Síria ficará apavorada, ele a golpeará com um bastão. E cada golpe que Yaó der na Assíria com sua vara de castigo será acompanhado de pandeiros e harpas, enquanto ele os combate com os golpes do seu braço. Pois o seu tofete já está preparado, está também preparado para o rei. Ele fez fundo e largo o lugar onde está a pilha de lenha, há fogo e lenha em abundância. O sopro de Yaó, como uma torrente de enxofre, a acenderá.